Bom dia a todos, dando continuidade ao nosso evento. Vamos ter a mesa virtual Mulheres que Revolucionaram a Ciência em Tempos de Pandemia. A contribuição das pesquisadoras paraenses. Nós vamos ter a palestra da médica mestranda Bruna Venturieri, a enfermeira Ana Lúcia da Silva Ferreira, a professora doutora Carla Valéria. Então, nós vamos iniciar a mesa virtual chamando a médica mestranda do PP, GBPA, e da Policlínica Metropolitana. Esse nosso evento faz parte da Semana da Mulher, né? Em que nós temos o intuito de mostrar um pouco da produção da mulher cientista no Pará, né? Principalmente em tempos de pandemia. Vamos iniciar, então, com a enfermeira, mestre, Ana Lúcia da Silva Ferreira, da UEPA Unifamais. Bom dia, agradeço o convite, é uma honra participar de uma mesa tão importante, né, que vai discutir a questão da pesquisa, a questão da Covid, nesse momento super importante que nós estamos vivenciando essa pandemia. Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação. Ok. Então, nós vamos conversar sobre a epidemiologia da Covid no Pará. Eu preciso só confirmar se vocês estão... se está sendo visualizado quando eu passo os slides? Tá sim, tá perfeito. Então, vamos, começando. Eu vou fazer um resumo da epidemiologia da Covid e vou relatando as dificuldades, como a pesquisa está atuando enquanto pesquisadora e as dificuldades que a gente tem vivenciado durante essa pandemia, que, na verdade, são as mesmas dificuldades, por exemplo, que nós tivemos na pandemia do H1N1, mas só que agora elas estão bem mais acentuadas, elas estão mais, digamos que mais graves. Então, olha só, o Brasil, em termos de número absoluto de casos, ele é o terceiro país, perdendo para Índia e Estados Unidos, em número de casos. Em número de óbitos, nós estamos no segundo lugar, perdendo apenas para os Estados Unidos. E quando se avalia o total de pessoas que foram testadas, o Brasil nem aparece entre os primeiros países, né? A gente tem aí a Califórnia, Estados Unidos, enfim, mas o Brasil ele não aparece entre os primeiros, entre números de testagem. O Brasil, todo dia a gente tem, né, vê na televisão, no jornal, na internet, enfim, que nós estamos vivenciando uma segunda onda
Em alguns locais, a gente nem considera que é a segunda onda, a gente considera que é a gente chama de um repique da primeira onda, porque ainda nem acabou a primeira. Então, o Brasil ele já tem mais de 11 milhões de casos confirmados. Nas últimas 24, a última publicação que teve do Ministério tinha 70.764 casos novos publicados. Tem 268.370 óbitos, e na última notificação, as últimas 24 horas, 1.972 óbitos. Com esses resultados, o Brasil tem uma taxa de letalidade de 2,4%. Isso quer dizer que em 100 pessoas que adoecem, em média, 2 pessoas morrem. Uma taxa de mortalidade de 127 para cada 100 mil habitantes, e uma taxa de incidência de 5,29 por 100 mil habitantes. Aqui embaixo, eu estou mostrando a curva dos óbitos de azul e dos casos acumulados de azul e dos óbitos em vermelho. E aí a gente percebe que só cresce, né? Aqui, o número de casos e os óbitos. No primeiro gráfico aqui são os números de casos, e no segundo os óbitos informados por semana epidemiológica no Brasil. Desde a semana 13 do ano passado até a semana 9 do ano aqui que nós estamos, que é 2001. Então, nós observamos nesse gráfico que aqui na semana epidemiológica 30, a gente foi o maior número de casos, né? Onde a onda cresceu mais, onde a curva está maior. E esse período aqui da semana epidemiológica foi o período de 19 a 25 de julho, no Brasil, né? E aí, a partir daí, a gente observou, né, que os casos eles se mantiveram, mas depois houve redução, começando a aumentar novamente, e chama atenção aqui na semana epidemiológica 1 e 2, já de 2021, que os casos começaram a aumentar novamente. Semana epidemiológica 1, semana epidemiológica 1 e 2 é o período de 3 até 16 de janeiro. E aí a gente pontua que é principalmente a consequência das aglomerações, das festas de final de ano. Então, ano passado, quando nós tivemos a maior elevação da curva, nós tivemos 319.389 casos. Já agora, na semana epidemiológica 9, que é o período que terminou aqui no dia 6 de março, nós já temos, só nessa semana, 421.604. Aí a gente percebe que realmente os casos, eles estão bem pior agora, o número de casos está bem mais elevado do que a maior curva do ano passado. E o número de óbitos, a mesma coisa. Então, no Brasil, a curva maior foi na semana epidemiológica 30, com 7.714 óbitos. Acompanhou a mortalidade, ela acompanha a curva do número de casos. E aqui na semana epidemiológica 9, que terminou agora dia 6 de março, nós tivemos 10.104 óbitos. Bem maior do que o maior número de casos do ano passado por semana epidemiológica. O Pará, ele tem até ontem, essa publicação, esses dados, eles foram retirados da página de monitoramento da Covid do Pará, que é feito essa divulgação diariamente pela SESPA, pela Secretaria de Saúde do Estado. E até ontem nós tínhamos 377.051 casos confirmados,
No último período, 2.120, mais de 9.000 óbitos. No último período, 76, e uma taxa de letalidade, mortalidade e incidência do próximo das taxas do Brasil. Então, a taxa de letalidade de 2,41%, mortalidade de 104 por 100 mil habitantes e incidência de 4.352 por 100 mil habitantes. Isso, nós estamos falando do Pará de maneira geral, né? O Pará ele tem 144 municípios que têm diferenças de população, de acesso ao serviço, de cumprir as medidas de isolamento. E se nós formos avaliar, e depois, mais para frente, eu vou mostrar para vocês, que tem municípios que a situação desses indicadores é bem mais grave, né? Tem letalidade bem maior por conta desses fatores que eu acabei de falar. Outra coisa que é interessante, e aí a gente já começa a ver, pontuar dificuldades para a pesquisa, é esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês, que são os casos confirmados, de acordo com a data dos sintomas e a publicação, sendo que a linha verde é a quantidade de casos pela data dos sintomas, e a azul é a quantidade de casos pela data da publicação. Então, o que é que a gente observa? Que a linha da quantidade de casos pela data dos sintomas, ela é bem anterior à pela data da publicação. Isso quer dizer que as notificações, as informações, elas chegam muito depois, né? Um delay muito grande entre a ocorrência da doença, a ocorrência dos óbitos e a informação. Porque de onde que nós tiramos essas informações? Dos sistemas de informação, precisam ser notificados. E aí, até que se preencha a ficha, suspeite, notifique, enfim. Essa informação, ela acaba demorando para chegar. A mesma coisa a gente observa com relação aos óbitos. Os óbitos de acordo com a data dos óbitos e de acordo com a data das publicações. Então, vocês vejam que a vermelha, né, que é a ocorrência do óbito, e a azul é quando ele chegou a ser publicado. Então, olha só a diferença também. A data, quando a gente sabe que COVID, ela é uma doença de notificação obrigatória. Doença de notificação obrigatória imediata. Então, ela precisa ser notificada em até 24 horas. Em até 24 horas, ela precisa estar no sistema. Mas a gente vê que, na prática, isso não acontece. E aí, são inúmeros os fatores, né? Desde a demora na suspeita, a demora que aconteceu em muitos momentos no Pará, de não conseguir acesso ao atendimento médico, de não conseguir confirmar o resultado, das dificuldades que os municípios têm para fazer essas notificações, de digitar, porque tem muito doente e precisa priorizar a assistência, da dificuldade que tem de acesso à internet, da dificuldade do próprio sistema de informação, que pela sobrecarga também ele acaba sai do ar, trava, enfim, muitas dificuldades relacionadas a isso. Mas aqui a gente consegue perceber como as informações demoram. Isso dificulta muito o trabalho da epidemiologia, da vigilância e da pesquisa, né? Porque a gente sabe que para fazer a pesquisa, a gente precisa dos dados que sejam confiáveis. Aqui mostrando o número de casos e os óbitos de acordo com o mês no Pará, desde março de 2020 até março de 2021, que a gente está, né, completando aí um ano de pandemia. O primeiro caso no Pará foi confirmado em março. Então, a gente consegue observar claramente aqui que nós tivemos a nossa onda
entre a segunda quinzena, entre abril e maio, né? Que na verdade foi entre a segunda quinzena de abril e a primeira quinzena de maio, que foi aqui quando a rede entrou em colapso, quando não tinha onde internar, quando não tinha aonde fazer atendimento nem de caso de Covid e nem de outras doenças, e a gente acabou tendo muito óbito por outras causas que não Covid, porque a população não conseguia acesso, dificuldade para fazer remoção do cadáver, sepultamento, enfim, foi um período muito difícil. E aí a gente conseguiu reduzir, foi reduzindo, né, os casos, e nós começamos a elevar novamente aqui, ó, novembro, dezembro, janeiro. E aqui, mas então está reduzindo fevereiro e março. Não sei, pode ter muitos casos ainda de notificação que vão chegar nesse período, né? Os óbitos, a mesma coisa, né? O óbito, ele acompanha a curva dos casos da doença. Aqui nós estamos mostrando os casos por sexo. E nós observamos que o sexo feminino, eles adoecem mais, né? O sexo feminino, ele tem uma maior proporção de casos de doentes. Em compensação, o óbito bem mais elevado no sexo masculino. 60,90% de todos os óbitos do Pará foram no sexo masculino. Com relação à raça, mais de 50% declara, né, porque isso é autodeclarado, declara a cor parda. Mas nós temos um dado aqui muito importante também, que para o pesquisador é um fator que é muito complicado, e para a vigilância também é a questão do não informado. Vocês veem aqui que 32,86% não informou, quer dizer, a ficha, ela vem preenchida com muitas variáveis em branco. A gente diz não completitude da ficha. Então, a raça é uma das que é mais esquecida, né? Ignorada, que não se coloca qual é a raça. E aí, a gente não tem como obter essa informação. Se a gente realmente for fazer uma pesquisa e que é absolutamente necessário eu colocar qual é a raça, eu teria que excluir essas 32,86% aí de fichas, né, de casos que eu não vou poder trabalhar, porque eu não tenho essa informação. Depois nós temos a branca, 8,56%, preta, 3,16%, indígena, 1,89% e amarela, 1,37%. A gente sabe declaradamente, né, pelo IBGE, que a maior proporção da população paraense se autodeclara parda. Com relação à faixa etária e o gênero nós já vimos, né, que no adoecimento é mais, a proporção de mulheres é maior, mas no óbito a proporção de homens é maior, mas agora vamos reforçar a questão da idade, né? No adoecimento existe em todas as faixas etárias, desde 0 até 80 ou mais. Temos também a coluna aqui do não informado, são aqueles que não informaram a idade. A maior proporção, ou o maior número de casos, porque a gente está avaliando aqui é número absoluto, o maior número de casos, ele começa a partir daqui dos 20, né, vai até 40, 49 anos, mas acontece em todas as faixas etárias. Já quando nós vamos avaliar o óbito, fica bem claro que ele começa a elevar a partir aqui, né, de
60 anos. Foi justamente por isso que justamente por isso a prioridade aí dos idosos receberem a vacina. A população acima de 60 anos foi, até o momento, né, até esses estudos, a população de maior risco. A gente tem ouvido muito falar pela mídia, os próprios profissionais, que a nova cepa ela está atingindo mais os idosos, né? Os idosos estão evoluindo para a gravidade. Os nossos indicadores ainda não estão mostrando isso, porque a gente tem esse delay aí que eu falei para vocês, mas depois nós vamos precisar fazer um estudo para ver realmente se o que está sendo falado agora, ele vai mostrar a realidade através, né, dos indicadores, que aí a gente vai, se realmente se comprovar, vai mudar aqui a faixa etária dos óbitos. O critério de confirmação dos casos. Esses dados todos, eles foram tirados do monitoramento da CESPA. O monitoramento da CESPA, quando foi criada a ficha, eles ainda só tinham... o Ministério, ele só confirmava através do critério laboratorial, né? Depois o vínculo epidemiológico. Hoje já pode confirmar por critério radiológico, né, clínico, que ainda não aparece aqui, porque eu acho que a ficha ainda não foi atualizada, ou mesmo que seja atualizada, ainda demora, né, para criar o hábito de incluir novas informações. Mas pelos dados que nós temos aqui, os casos confirmados no Pará, em maior proporção, foram confirmados pelo teste rápido, mais 70,88%. O laboratório, que nesse caso é o PCR, só 22,97%, e o vínculo epidemiológico, 6,15%. Porque o vínculo precisa ter toda uma investigação, precisa ter casos, contatos com casos confirmados. Então, ele precisa realmente de um detalhamento maior do trabalho da vigilância do município. Mas, em compensação, o teste rápido também, ele não é indicado como um critério de diagnóstico pelo Ministério, né, pelos pesquisadores. Sempre se diz que o critério epidemiológico de teste rápido, ele auxilia, mas ele não pode ser o único definidor do diagnóstico. Mas no Pará nós tivemos muito isso, por conta da dificuldade de acesso da população, então população rural, e o município, além do Ministério ele ter fornecido o teste rápido, e os municípios compraram, então eles iam fazer as ações, eles já levavam o teste rápido, porque faz lá, dá o diagnóstico, né? Fecharam para fazer o diagnóstico, diferente do PCR, que precisa ter o material, o kit fornecido pelo LACEN, depois que faz a coleta, tem que mandar para o LACEN o mais rápido possível, não pode ficar, se eu não me engano, mais de 24 horas. Então, tem todas essas dificuldades. Por conta disso, o Pará ele acabou utilizando muito o teste rápido. Já na avaliação do critério de confirmação dos óbitos, o laboratório ele permanece com uma proporção maior, de 56,70%, porque os casos de óbito, eles são mais, né, ficam mais graves, eles são internados. Então, nessa situação, é possível fazer a coleta do PCR. Mas nós temos também 36,42% com definição pelo teste rápido e 6,88% pelo vínculo epidemiológico. Os principais sintomas e comorbidade dos casos aqui do Pará. Bom, em maior número de casos, tem a febre, né, que é o sintoma que é mais frequente, depois a tosse, dor de garganta, cefaleia, e aí vai,
né, reduzindo, chegando até odinofagia, conjuntivite, enfim. E as comorbidades? As principais, cardiopatia, diabetes, que foi a segunda comorbidade, pneumopatia, asma, doença renal, imunodeficiência, obesidade, e aí seguindo até a redução aí para as doenças cardíacas. A maneira como está lá, né? Na avaliação da ficha. Aqui o número de casos e óbitos de acordo com os centros regionais. O Pará é dividido em 13 regionais de saúde. Cada regional é responsável pelo acompanhamento. O Pará, que eu digo, a Secretaria de Saúde, né? A Secretaria de Saúde do Estado, ela é dividida em 13 regionais. E cada regional é responsável por um número de municípios. Então, por exemplo, o primeiro centro regional, ele é responsável pelos municípios da região metropolitana. É Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides. Então, os municípios são divididos nessas 13 regionais. E quando a gente vai avaliar o número de casos por regional, o primeiro centro, que é justamente da região metropolitana, é o que tem maior proporção de casos, seguido lá pelo 11º centro, que fica lá em Marabá. Os municípios do lado, em torno do Marabá, são, se eu não me engano, 22 municípios dessa regional. E depois o 9º centro, que é Santarém, os municípios ali próximos de Santarém. Com relação aos óbitos, a mesma coisa, acompanha as regionais do número de casos. Agora, com relação aos municípios que têm mais casos, o campeão, né, não poderia ser diferente, é Belém, que é a capital, seguido por Parauapebas, Santarém, Ananindeua, Marabá, Altamira, Itaituba, Redenção, Barcarena e Oriximiná. Se a gente for ver, eu acho que com exceção de Barcarena e de Altamira, esses outros municípios eles estão incluídos ou na primeira regional, ou na 9ª, ou na 11ª, que são justamente as regionais que tiveram o maior número de casos. E quando isso é número de casos, mas quando a gente vai avaliar os óbitos, e aí eu peguei a letalidade dos municípios que tiveram uma letalidade mais elevada. E nem são os municípios que tiveram maior número de casos. Mas entre as pessoas que adoeceram, a letalidade foi alta. Então, por exemplo, Breu Branco, ele teve 6,29%. Castanhal, Baião, Jacareacanga, também para o oeste do Pará, Goianésia e Belém. Belém também teve 3,83% de letalidade. Bom, e aqui eu fiz um resumo assim das dificuldades para fazer pesquisa em época de pandemia, né? Na rotina, as pesquisas com vigilância, elas já são difíceis. Mas na pandemia, a situação é muito mais... as dificuldades são maiores, né? A primeira é a questão dos dados, que foi o que eu mostrei para vocês aí, da diferença do período que os sintomas acontecem até que eles chegam para a notificação, até que eles entrem no sistema, até que eles sejam publicados.
e que a gente tenha conhecimento deles. Outra coisa que na pandemia complicou muito foram os que ainda existem, são os vários sistemas de informação para a Covid. Então, nós temos no Pará pelo menos 3 sistemas, pelo menos, né? Se for só o caso da doença. Então, o próprio Ministério, quando começou a pandemia, ele criou um sistema que depois não deu certo, e ele depois voltou para o sistema antigo. Então, nós temos, por exemplo, o ESUS, que é onde se notifica todos os casos de síndrome gripal, que seja Covid ou não, mas que tenha sintomas, sinais e sintomas de síndrome gripal. Esse é um sistema. O outro é o CIVEP-Gripe. O CIVEP-Gripe, ele é para todos os casos graves, para casos de SRAG, que é Síndrome Respiratória Aguda Grave. SRAG internado ou óbito. Porque, geralmente, quem está com SRAG, ele é internado. Mas se ele não conseguiu internar, ele ficou em casa, ele faleceu, ele também deve ser notificado no CIVEP-Gripe. O CIVEP-Gripe, ele é um sistema que tem, se eu não estou enganada, 75 variáveis na ficha de notificação, de investigação. Agora, imagine um município, né, com uma demanda hiper aumentada de acesso, de usuários, tendo que preencher para cada caso de SRAG internado uma ficha de investigação com mais de 70 variáveis. E depois digitar essa ficha no sistema, que é um sistema que porque está sendo utilizado em todo o Brasil, tem alguns momentos que ele sai do ar, que ele trava, e tem que fazer plantão à noite, fazer plantão sábado, domingo, para poder digitar, porque durante a semana leva-se mais de 1 hora para digitar uma ficha. Por conta dessas dificuldades, e essas dificuldades no início da pandemia foram imensas, e pela necessidade de se divulgar informações mais oportunas, a CESPA, ela criou, junto com a Prodepa, na verdade a Prodepa criou, a CESPA só foi orientando, né, de acordo com as necessidades epidemiológicas, esse sistema de monitoramento da Covid, que é de onde saem esses dados que são publicados diariamente. Esse sistema, ele buscou uma ficha mais enxuta, mas aí tem horas que a gente precisa de mais informações e não tem, e ele só pega os casos confirmados de Covid, porque nesse período, por exemplo, que nós temos a sazonalidade, né, da síndrome gripal, é quando acontecem mais casos aqui de gripe, independente de pandemia, nesse período a gente tem aumento do número de casos, a gente não tem certeza se tudo que está, todos os casos de síndrome de SRAG são por conta da Covid, pode ser outros vírus respiratórios. As chances de ser Covid são maiores, mas a gente tem resultado de exame que dá negativo. E aí? Como é que a gente vai fazer o acompanhamento dos outros vírus também? O monitoramento da Covid, ele não consegue fazer isso, porque ele focou, pela necessidade, né? Focou nos casos confirmados de Covid. E está conseguindo fazer essas divulgações. Mas aí criou uma dificuldade também para o município, porque aí os municípios, eles têm que notificar pelo menos em 2 sistemas, né? Se for síndrome gripal, se der confirmado para a Covid, ele vai notificar no ESUS e no monitoramento. Se for um caso de síndrome respiratória aguda grave e for confirmado para a Covid, ele vai notificar no CIVEP-Gripe e no monitoramento. E um trabalho a mais para a vigilância, que fica comparando quantos casos está num sistema, quantos casos está no outro, enfim. Resumido, é isso. E a outra questão é a completitude das fichas. Elas vêm com muitas variáveis em branco. Como eu mostrei para vocês, a questão da raça. O CIVEP-Gripe, além dele ser um sistema que a ficha
imensa, né? Tem mais de 70 variáveis, tem algumas que são de informações obrigatórias. Se não tiver essa informação, tu não consegue continuar digitando no sistema. Isso é bom por um lado, porque a gente tem a garantia de que a informação vai estar, mas por outro lado, tem um risco de não ter informação nenhuma, porque se não consegue digitar, eu não tenho essa informação, eu não vou digitar essa ficha no sistema. Então, a pesquisa, ela tem muita essa dificuldade por causa desses bancos, né? A gente diz, banco é sujo, a gente precisa limpar, a gente precisa, às vezes... Aqui mesmo no monitoramento, eu estava olhando pelos dados que estão na internet, a gente só começou a ter casos aqui de Covid confirmado no mês de março. Se você olhar lá no sistema, tem casos de fevereiro, porque o município lá faz um teste rápido, a pessoa disse que ela teve síndrome gripal, não sei lá, em fevereiro, em janeiro, eles digitam. Então, tem que estar atualizando, olhando o sistema, avaliando, e o pesquisador tem que entender, né? Entender essas dificuldades e ver como, a partir do que a gente tem, a gente consegue publicar, a gente consegue avaliar. Enfim, são essas as dificuldades maiores. Tem muitas outras, né? Mas eu pontuei só essas porque tem outras falas que eu acho que vão abordar outras questões. E é isso, gente. Muito obrigada. Luciana, ativa o seu microfone. Eu não estou ouvindo. Agradecemos imensamente a sua palestra, a enfermeira mestre Ana Lúcia da Silva Ferreira. Muito importante as pontuações nesse 1 ano de pandemia, né? Quanto todos da saúde estão lá na linha de frente, né? Se esmerando para salvar vidas, né? É um momento muito importante, os dados relevantes, né? Mostrou, por exemplo, todas as faixas etárias, o perigo, né? Evidenciou muito bem e fica para que tenham consciência, né? Elas precisam também fazer a sua parte, porque o pessoal da saúde, os médicos, enfermeiros, técnicos, estão lá, né, na luta árdua, e como você muito bem colocou, já é difícil fazer pesquisa, ainda mais pesquisa em tempos de pandemia, e os dados foram muito relevantes. Ao final, nós vamos abrir para perguntas, tá? Na sequência, eu vou chamar a professora doutora Carla Valéria, que é da UEPA e do Instituto Evandro Chagas. Oi, Luciana, bom dia. Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Tá, né? Então tá, eu não vou colocar o microfone. Bem, primeiro eu quero parabenizar pela iniciativa de vocês. É muito importante divulgar, né, o que está sendo feito, e particularmente aí, próximo aí do Dia das Mulheres, o que as mulheres têm feito na pesquisa. Eu agradeço o convite e vamos falar um pouquinho sobre a nossa contribuição na pesquisa em Covid, nesse período. Bem, eu trabalho com muitas mulheres, desde já eu quero aqui deixar claro o meu agradecimento profundo a todas elas, vocês vão ver, porque muitas vezes eu coloquei as fotinhos delas, e sem cada uma dessas mulheres maravilhosas no grupo, a gente não teria feito um pouco do que vai ser apresentado agora. Tá, então, falando da contribuição de pesquisadoras aí em Covid. Pode passar. Bem, logo que surgiu a pandemia,
vieram várias perguntas, né? Foi algo muito novo para a gente, apesar de ser a terceira pandemia de Covid, a que chegou realmente no Brasil foi a primeira, né? E isso nos motivou, primeiro, a tomar pé de todo esse contexto, entender exatamente o que é o Covid, quais os mecanismos de infecção desse vírus, os primeiros sintomas, como diferenciar. Isso nos motivou a fazer uma revisão, né, que aqui feita por 3 pesquisadoras, eu, a Maísa, do Instituto Evandro, a Maísa, que é da UFPA, e a Luana, do Instituto Evandro Chagas. Pode passar. Aqui a gente relata as descobertas genômicas do SARS-CoV, naquele momento inicial da descoberta dele, porque naquele momento aí, ali no primeiro semestre de 2020, a gente sabia muito pouco a respeito disso. Bem, o coronavírus, na verdade, ele foi descoberto aí em 1970, e ele é responsável pela maioria das síndromes gripais. Na verdade, 15% das síndromes gripais, elas são por coronavírus, e a gente tem 2 vírus, coronavírus, que podem agravar, que é o SARS-CoV e o MERS. O SARS foi responsável por uma pandemia em 2003, que iniciou na China, mas ela se espalhou por 29 países, enquanto que o MERS foi responsável por uma pandemia que iniciou no Oriente Médio, né, daí o nome MERS, e se espalhou por 27 países. A taxa de mortalidade do MERS foi bem elevada, foi assim 34%. E a última pandemia, que é a que a gente está enfrentando também aqui no Brasil, ela iniciou aí em 2019 na China e permanece, né? Entrou no Brasil em fevereiro de 2020, em outubro a gente já era, então, o 3º país com maior número de casos. É importante relatar que é o nosso primeiro contato com uma pandemia, mas nós temos países que já tiveram mais, então a gente precisa respeitar aí essa experiência deles com isso e usar como modelo também. Pode passar, por favor. Bem, o que é exatamente o COVID, né? No lado esquerdo, aí nós temos a estrutura dele, que vocês notem que ela é cheia de proteínas na superfície, com aspecto de coroa, daí o termo, né, coronavírus, que é um vírus com coroa. O coronavírus, ele infecta a célula humana quando essas proteínas de superfície, que são chamadas de proteína S ou spike, elas conseguem interagir com o receptor na célula do hospedeiro. Esse receptor na célula do hospedeiro é o ACE, ou receptor da enzima conversora de angiotensinogênio 2, a ACE de angiotensina. E após a interação da spike viral com a ACE humana, ele consegue, então, entrar na célula, tá certo? É importante saber que para que haja essa interação é necessária a participação de uma outra proteína ainda do hospedeiro, que depois faz a clivagem dessa interação e aí o vírus entra. Então, isso nos permite esclarecer o porquê que as pessoas que têm maior expressão de ACE, elas agravam mais, né? Então, pacientes que têm cardiopatias, pacientes que têm algumas enfermidades com maior expressão de ACE, elas ficam muito mais vulneráveis à infecção pelo SARS-CoV. Pode passar. Pode passar. Nesse período, a gente fez um alinhamento dos genomas que estavam relatados
e disponibilizados dos coronavírus, que na época, né, início do primeiro semestre de 2001, eram bem poucos, e a gente observa que ele foi denominado, o vírus da Covid-19 foi denominado SARS-CoV-2 pela sua semelhança muito maior do SARS-CoV-1, que também tinha iniciado na China, em 2003, do que o MERS e outros vírus, né? Aqui, a gente evidencia nessa figura um alinhamento do SARS-CoV com outros vírus, inclusive os vírus zoonóticos, evidenciando bem a característica dele zoonótica aí. E os polimorfismos, ou seja, as pequenas alterações no DNA que permitem essa diferenciação e as variações na sua infectividade. Tá? Então, a gente está observando aqui nesse desenho uma sequência do gene e variações polimórficas que fazem com que o SARS-CoV-2 seja muito mais transmissível do que os outros vírus, porém menos letal, né? Pode passar. Bem, no início da Covid, com o nosso ministro da Saúde, Mandetta, a gente estava sendo atualizado diariamente a respeito dos casos, dos óbitos, e mesmo assim ainda há uma descrença quanto a esse real número de óbitos. E isso houve mesmo, né? Será que esses óbitos não foram decorrentes de outras doenças ou de outras problemas advindos dessa pandemia? Então, a Ana Lúcia, né, que acabou de falar para vocês, ela tomou a frente num trabalho que eu vou apresentar agora, pode passar, por favor, onde ela observou, né, no seu trabalho lá na CESPA, que há uma quantidade de notificações diárias na CESPA de remoção de óbitos em domicílio. E aconteciam normalmente 6 a 7 remoções de óbito por dia. No entanto, esse número foi aumentando aí no período de março a julho de 2020, e de repente ela observou 9 óbitos, 24 remoções, chegou até o máximo de 66 remoções por dia, e ela resolveu então registrar isso, fazendo uma análise muito bonita desses dados, que fazem parte hoje de um dos artigos que compõe a tese de doutorado dela. E nós observamos, olha, nesse gráfico a gente observa na linha azul a quantidade de óbitos que em domicílio, tá, que aconteceram no período de março a junho, em 2019, e em vermelho está a quantidade de óbitos em domicílio no período de março a julho de 2020, que é no período da pandemia. Então, a gente observa um aumento de 116% da quantidade de óbitos certificados no sistema. Mas, assim, esses óbitos não significam exatamente que seja por Covid, né? E na pesquisa a gente precisa deixar as coisas o mais claro possível. Pode passar, por favor. Então, a Ana Lúcia comparou essa quantidade de óbitos com a quantidade de óbitos notificados por Covid no Pará mesmo. Então, nesse outro gráfico, a gente mostra na linha mais escura, né, a quantidade de óbitos notificados no estado por Covid, propriamente dito, tá? Isso. Na linha mais interna, na mediana, a gente observa o número de óbitos em casa, tá? Sem causa ainda definida, o número de óbitos em casa, e na linha mais baixa, o número de óbitos relacionados ao Covid, e a gente confirma que realmente houve uma elevação muito grande do número de óbitos em casa relacionados à Covid, e esses óbitos foi por diversas causas, algumas vezes pessoas que estavam em tratamento de doenças crônicas suspenderam o tratamento porque tinham medo de ir à unidade de saúde, ou iam à unidade de saúde, mas não recebiam atendimento. Outras pessoas não chegaram, na verdade, foi observado nessa pesquisa.
em Belém, sim, isso foi em Belém, óbitos na região metropolitana de Belém, a gente observa que 70% desses indivíduos que foram a óbito em casa não receberam realmente acompanhamento médico pela saturação do sistema de saúde na época, e quase 90% não foram submetidos à necrópsia porque não houve condição no período de investigar a causa-morte, mas a gente, pela notificação do sistema de óbito, a gente observa que houve uma elevação bem grande dos casos relacionados à Covid, então os óbitos, eles são reais, e a gente verifica que isso continua, né, está crescente hoje também, né, isso reforçando a necessidade do uso de máscara, de cuidados pessoais. Pode passar. Uma outra pesquisadora do grupo, a Dani, ela faz parte da dissertação de mestrado dela, avaliou a letalidade por Covid no Pará. A Ana falou muito bem disso. Então, eu posso ser bem breve. A Dani, ela avaliou um banco de dados do estado do Pará com mais de 100 mil casos, e, como a Ana já falou, a maioria dos casos são mulheres que são infectadas, mas a maioria das mortes, dos óbitos, acontecem em homens. A Aninha colocou dados bem mais atualizados ainda, mas é só para mostrar que a gente foi acompanhando isso em pesquisa. Pode passar. Pode passar. A Dani avaliou também no trabalho dela os desfechos. Então, a Covid, ela pode se manifestar, assim, em quase 90% das pessoas, 88% de toda essa população do Pará, ela teve uma síndrome gripal, muito como uma gripe mesmo, ou a Covid, ela pode se manifestar como uma síndrome respiratória aguda grave. A Dani investigou com mais detalhes 16 mil casos de síndrome respiratória. Quando o indivíduo chega a esse agravamento, a taxa de letalidade, ela é muito alta, ela fica aí próximo de 50%, aqui no Pará foi 47,5%, enquanto a taxa de letalidade no Brasil, ela é de 32%. Então, realmente, a nossa taxa de letalidade aqui é muito alta, tanto para a Covid no geral, quanto após o agravamento. Pode passar. Um dado interessante, lá naquele gráfico, né, que a gente viu que o Covid, ele está muito relacionado a algumas comorbidades, como as doenças cardíacas, diabetes, mas nos nossos estudos, e a gente já fez, assim, várias análises, tanto Belém, Pará, Brasil, a gente não tem observado a asma como um fator de risco para a Covid, né? Então, provavelmente, porque o uso da medicação aí, dos corticoides, eles acabam atenuando a possibilidade de agravo da Covid, que está relacionada à tempestade de citocinas. Eu vou mostrar mais um pouquinho na frente. No trabalho da Dani, ela também mostrou que quando a gente observa esse gráfico mais marrom aqui, a gente observa a incidência da Covid no Pará, e a gente observa que a região do Baixo Amazonas muito mais afetada, quando a gente vai e analisa esses dados em termos de letalidade, também Baixo Amazonas, Sudeste e Sudoeste, com maior letalidade, maior ainda do que a do Pará, né, porque eu não citei no começo, mas a taxa de letalidade aqui no Pará, ela está acima de 4%, enquanto que no Brasil é 3%. E a região do Marajó também, uma taxa de letalidade muito elevada. A doutora Bruna, que não pôde apresentar agora, ela tem uma experiência muito grande no Marajó, ela atendeu muito lá. E no que diz respeito a incidências e letalidades, a gente observa que a aglomeração,
ela acontece principalmente na região metropolitana de Belém, provavelmente porque quando as pessoas agravam, elas acabam sendo encaminhadas para cá. Pode passar. Bem, uma pergunta que está em todos nós. Por que as pessoas respondem de forma diferente ao SARS-CoV-2? Bem, isso é o que nós estamos investigando nesse momento. Pode passar. Então, para entender um pouquinho isso, por que algumas pessoas respondem de forma diferenciada? Então, a gente já sabe que muito da resposta nossa a micro-organismos, ela está relacionada com a nossa resposta imune inata ou a resposta adquirida também, né? Posteriormente. Então, vamos imaginar aqui na figura 3 pessoas. E o DNA que codifica uma proteína, o DNA que codifica a ACE. Lembra que eu falei lá no começo? A ACE é a proteína que está na célula do hospedeiro e que funciona como um ligante para o vírus. Então, essas 3 pessoas têm a proteína ACE, só que o DNA que codifica a proteína ACE, ele pode diferenciar por uma base nucleotídica. Enquanto no DNA do primeiro indivíduo aqui tem uma adenina, no gene que codifica a proteína ACE, no número 2 aqui tem uma guanina, e na terceira pessoa tem uma timina. Isso gera variabilidade, tá, no gene que codifica a proteína. Quando essa proteína ela é produzida a partir desse gene e ela é enovelada, ela pode adquirir uma estrutura quaternária diferente e nessa estrutura diferente ela pode ser mais suscetível à ligação com o vírus ou menos suscetível, certo? E aí, por conta disso, algumas pessoas podem apresentar maior suscetibilidade à infecção viral. Então, a gente está com um projeto em andamento que inclui aí o mestrado da Bruna, onde a gente vai avaliar esse polimorfismo, o polimorfismo, tá? Eu sei que tem muito aluno aí de graduação ou do ensino médio, sabe quando a gente fala das mutações lá no ensino médio? Então, as mutações, elas são eventos de alterações de bases nucleotídicas, mas são eventos raros. Quando esses eventos tornam-se mais comuns, a gente usa o termo polimorfismo, então, mas nada mais é do que mutações mais ocorrentes. E a gente vai avaliar isso, então, esses polimorfismos individuais e correlacionar aí com se a pessoa teve Covid, agravou, o quanto agravou. Pode passar, por favor? Bem, então, aqui é a foto da Bruna, né? A médica, a Bruna, que é o que ela vai fazer no mestrado dela. Ela vai avaliar polimorfismo nos genes da ACE e no gene TMPRSS2. Vou mostrar para vocês onde é. Então, aqui nessa figura, a gente tem o vírus e uma membrana da célula humana. Então, o vírus aqui, ele aproxima da célula humana e se liga no receptor ACE da célula humana. É exatamente onde a setinha está. Então, se esse receptor ele tiver alguma alteração, algum polimorfismo que dificulte a ligação com esse vírus, ótimo, a pessoa ela vai ter menor suscetibilidade, o vírus vai ter maior dificuldade de entrar e provavelmente ela não vai ter infecção, ela não vai ter sintomas, ou ela pode apresentar poucos sintomas, dependendo de quanto essa afinidade acontece, certo?
Então, é nesse sentido, a Bruna vai investigar esse polimorfismo e correlacionar com a clínica, com as tomografias. A Bruna, ela é radiologista da policlínica. Um outro gene, o TMPRS2, é o gene que faz essa clivagem. Então, quando o vírus interage com o ACE, logo depois vem essa proteína, TMPRR, e corta essa interação, e ele deixa, aí mais à frente aqui, o ACE, ele fica ligado a spike 1 viral, e o S2, que é a parte mais interna da proteína do vírus, ela consegue adentrar na célula. E aí, pronto, iniciou um processo infeccioso. Pode passar. A vitamina D. Hoje está muito em alta falar de vitamina D, né? Vamos tomar vitamina D para proteger contra o Covid. A vitamina D, ela tem um papel muito importante na resposta imunológica, realmente, mas é preciso que o receptor da vitamina D, ele seja eficientemente ativado pela vitamina D. Então, nós também vamos investigar polimorfismos nos genes associados ao receptor da vitamina D. Então, nesse esqueminha, a gente tem aqui em verde, aqui em cima, o VDR, que é o receptor da vitamina D. Quando a vitamina D está no nosso organismo e ela ativa esse receptor, ocorre uma ativação, dimerização desse receptor e ativação da resposta imunológica com um aumento da resposta imune inata, né? Ou seja, aumenta a liberação de óxido nítrico e algumas citocinas que são benéficas para o organismo. Mas, se por acaso tiver um polimorfismo nesse receptor, e mesmo na presença de um polimorfismo ruim, mesmo na presença de vitamina D, o receptor não vai ser eficientemente ativado e a gente não vai ter nenhuma melhora na resposta. Então, fazer uso de vitamina D, ele é bom para as pessoas que têm uma resposta eficiente frente à vitamina D. Isso a gente pode avaliar geneticamente. Não adianta, para algumas pessoas não vai adiantar fazer um aporte grande de vitamina D se o seu receptor não funciona muito bem. E aí vocês podem me perguntar, e aí, se eu tenho um polimorfismo ruim, o meu receptor não funciona bem, eu vou morrer de Covid? Não obrigatoriamente, né? É a boa notícia, porque a gente vai ter que, então, estimular outras vias de ativação do sistema imune. Pode passar. Uma outra cascata aqui, importante na resposta imune, que vai ser investigada pela mestranda Beatriz, também da biologia parasitária, é exatamente a liberação de citocinas. Então, após a infecção viral, aqui da esquerda para a direita, após a infecção viral, a gente tem uma produção de citocinas, e essas citocinas, IL-2, IL-6, 10, interferon, TNF, todas essas citocinas, a liberação delas, ela é benéfica para eliminar o vírus. E aí, o nosso organismo se livra. Mas, o que tem acontecido é que, muitas vezes, as pessoas têm uma resposta exagerada. A liberação de citocinas no nosso organismo, normalmente, ela é estimulada e ela é paralisada quando foi suficiente. Mas, em algumas situações do COVID, esse estímulo, ele é contínuo, gerando o que a gente chama de a tempestade de citocinas, que é responsável pelo agravamento do COVID. Então, a Beatriz vai investigar se essa tempestade de citocinas, ela está relacionada a polimorfismo para essas citocinas também. Isso no mestrado lá na biologia parasitária da Amazônia. Pode passar, da UEPA.
Um outro exemplo aqui de genes, né? Nós não vamos avaliar 1, 2 ou 3, nós vamos avaliar um complexo de genes que estão relacionados com a resposta imunológica, e um outro diz respeito, tá pequenininho para mim, tá? Quando o vírus, ele infecta os pulmões e ele alcança a célula alveolar, tá? Ele libera RNA nessa célula alveolar, aí onde está passando a setinha, e esse RNA ativa uma proteína interna que é o Toll-like. E aí o Toll-like, ele vai, então, e ativa a expressão, ele atua diretamente lá no DNA, que está esquematizado aqui na figura, estimulando a expressão de citocinas, e a gente vem a estimular essa tempestade de citocinas que também está relacionado ao agravamento da COVID. Então, só para exemplificar para vocês um pouco do que a gente está investigando atualmente, mas a gente ainda não tem dados preliminares para mostrar. Todas essas citocinas, esses genes, eles já foram investigados para outros vírus, para outros micro-organismos, mas a gente ainda não tem uma amostragem suficientemente boa publicada para a COVID, e é o que a gente vai estar fazendo. Pode passar. Ainda tem o inflamassoma. O inflamassoma é muito importante. Na verdade, a gente tem várias redes complexas relacionadas a um processo inflamatório grave. Um dos mais comuns aqui é o inflamassoma MLRP3. Então, quando o vírus ele consegue entrar na célula, ele ativa a liberação de cálcio no retículo endoplasmático, e essa liberação de cálcio, ela facilita a abertura de canais e saída de potássio. Então, com essa saída de potássio, porque a célula tem muito potássio dentro, né? Essa saída de potássio altera todo o equilíbrio eletrolítico e a célula acaba por romper, né? Mas, paralelo a isso, ocorre a ativação de uma cascata, gerando um processo inflamatório grave. E tudo isso aí é responsável pela lesão das nossas células durante o agravamento da COVID. A gente também vai avaliar polimorfismos relacionados a essa cascata do NRLP3. Pode passar. Pode passar. Bem, então, nesse projeto, o que a gente vai avaliar o nosso projeto é intitulado Análise da Resposta ao SARS-CoV em relação a achados, e vai em análise da resposta ao SARS-CoV em relação a achados radiológicos, aí a gente vai ter o apoio da Bruna, e a suscetibilidade genética individual, porque a gente vai avaliar múltiplos genes, e a gente tem aí vários outros alunos envolvidos nisso. É um trabalho em parceria com o Instituto Evandro Chagas, a UEP e a Policlínica. Pode passar? Bem, um outro projeto, que é um projeto multicêntrico, e a gente está desenvolvendo com outros estados, aí, incluindo Porto Alegre, São Paulo, Fortaleza e Belém. Aqui a gente também tem 2 mulheres à frente, na verdade, eu coloquei ali a foto da doutora Lígia Kerr, que é a coordenadora geral do projeto, e em Belém a gente tem a doutora Luana Nepomuceno, pesquisadora do IEC, coordenadora aqui. Nesse projeto intitulado aí, a gente com a logomarca de Fique Seguro, o objetivo é avaliar através de questionário o risco de infecção por COVID e a saúde mental dos profissionais da linha de frente. Aqui a gente limitou a médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, onde o objetivo é mensurar os riscos de COVID nesses profissionais
mensurar a saúde mental desses profissionais, a gente sabe o quanto isso abalou muito e os danos que isso vem trazendo, não apenas de forma aguda, mas a longo prazo. E nesse questionário, quando se perceber que o indivíduo, o profissional, ele tem uma resposta positiva para os sintomas psiquiátricos, encaminhar para o telepsi, para que ele tenha um atendimento mais adequado. Então, como eu falei, nós temos 4 capitais, as categorias de profissionais aqui até agora, os mais afetados, está pequenininho para mim, mas eu acho que são os técnicos de enfermagem, né, os mais afetados, e a maioria dos profissionais apresentaram COVID já, e na triagem mental também, a maioria deles precisa de um acompanhamento para isso. Então, se vocês forem convidados ou conhecerem alguém que recebeu um convite para participar do projeto, é muito importante porque é uma forma de mensurar e divulgar isso, para que a gente não caia no mesmo erro várias vezes, né? A gente, quando está entrevistando, a gente ouve depoimentos bem chocantes, né, de enfermeiros, de médicos, que diziam assim, poxa, no final do expediente, a gente não sabia o que fazer, porque tanta gente procurando ajuda, procurando atendimento, e a gente não conseguia atender a todos, e só me restava ir para o vestiário e chorar muito, e aí respirar fundo, levantar e voltar para o trabalho. E essa é a nossa contribuição, então, e mais uma vez aqui eu quero agradecer a participação de todas essas mulheres maravilhosas no nosso grupo, todo o empenho delas. É isso, obrigada. Pode passar. Eu queria ter uma foto de todas as mulheres do grupo, mas a gente não está nem podendo se encontrar, muitas vezes a gente está online. É isso aí, obrigada. Tá sem áudio, Luciana. Toda vez isso eu esqueço. Parabéns, Super Carla. Maravilhosa a tua pesquisa, teu grupo de trabalho, né? A força das mulheres paraenses na pesquisa, né? Você percebe que um ano de Covid, como as pesquisas que você desenvolve, todas estão focadas para a Covid, né? A ciência é nossa aliada, né? Então é muito importante a gente destacar, tá? E a gente vai agora abrir espaço para as perguntas também. Muito obrigada, Carla. Obrigada pela oportunidade aí, Luciana. Olha, a Letícia Vitória perguntou se existe algum fator que induz o polimorfismo do genoma. Sim, muitos, né? Na verdade, as mutações, elas são causadas pela exposição ambiental a carcinogênicos, né? A exposição à luz ultravioleta. Na verdade, no decorrer da idade, no decorrer do tempo, a gente vai se expondo a muitos agentes mutagênicos, e essas mutações, elas são aleatórias, elas podem acontecer em qualquer lugar e, de repente, pode acontecer lá num gene que está envolvido com essa resposta imune. Então, o segredinho é evitar esses agentes mutagênicos, né? Pelo menos aqueles que a gente sabe aí, que, né, no caso, o fumo, bebidas alcoólicas, alimentação industrializada, né, enlatados, tudo isso tem carcinógeno. Importantíssimo. Estou dando uma olhadinha no chat.
Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta para a Aninha. Ana, a gente ainda tem poucos dados a respeito da Covid em indígenas, né? Como é que está essa situação? Os indígenas, eles, em termos de notificação, tu achas que eles têm sofrido mais? O índice de letalidade é maior ou menor que a população em geral? Ou também depende de etnia? Pois depende de etnia, né? E a gente não tem muito essa informação. Eu tô tentando trabalhar esses dados, e assim, se a gente vai no monitoramento da CESPA, no monitoramento da Covid, a gente tem muitos casos notificados pelo teste rápido, mas a gente tem poucos casos de óbito. E aí, no CIVEP Gripe, nós já temos, que é a ficha mais completa, porque nós vimos lá que o monitoramento, ele tem muito, a raça fica muito em branco, então, de repente, tem mais indígena ali que a gente não está conseguindo contar, porque não foi colocado, né, preenchida a opção, a variável. O CIVEP Gripe, que é um banco que é mais completo, a gente já encontra indígenas, já tem um número mais elevado de óbito, mas lá só estão os internados. Não tem os casos de síndrome gripal que foram testados pelo teste rápido, que está lá no sistema de monitoramento da CESPA. Agora, eu estou tentando trabalhar o sistema de informação de mortalidade, que é o sistema para onde vão as declarações de óbito. Então, na verdade, eu vou ter que cruzar todos esses sistemas para ver como que a gente vai ter uma informação que seja mais fiel. E tem uma outra dificuldade também, eles colocam que eles são indígenas, eles colocam, às vezes, que são indígenas, mas o endereço, eles não colocam, eles colocam assim, zona rural. E aí, essa zona rural é que aldeia? Ele é de aldeia, ou ele é um índio aldeado, ou ele é um indígena desaldeado? Porque, para fazer essa análise, a gente precisa dessas informações. Então, na verdade, a gente tem poucas informações relacionadas aos indígenas. E aí eu estou tentando, assim, né, colher de todos os sistemas que tem. Agora eu vou olhar o SIM, para ver o que é que tem no sistema de informação de mortalidade com relação aos indígenas. Se tem a variável lá de indígena preenchida. As nossas fichas são muito boas, né? A dificuldade é o não preenchimento adequado delas, né? Isso enviesa qualquer trabalho. Com certeza. Olha, tem uma pergunta do Vinícius. Ele quer saber quais os maiores empecilhos para fazer o levantamento desses dados, né, para pesquisa para a Covid, no caso. Olha, esses dados, eles são gerados na assistência, né? Lá em quem está fazendo o atendimento. Eles são gerados a partir no caso da Covid, a partir da notificação, depois eles são digitados no sistema de informação, nos sistemas, e a partir daí é que a gente vai trabalhar. Então, o principal empecilho é esse, é a questão da não informação, ou então da informação tardiamente, porque faz um acúmulo de ficha, faz digitar uma vez por mês. Então, o principal empecilho é esse. A gente precisa da informação para poder gerar essa produção. E a Vanja perguntou se já tem dados sobre as variantes do coronavírus do Pará. Não. Eu sabia que ia ter essa pergunta, porque é uma curiosidade minha também, mas eu não achei ainda em nenhum lugar assim, que tenha um resultado, porque os casos suspeitos, até onde eu sei, os casos suspeitos, os municípios fazem um relatório e eles são enviados para o Ministério da Saúde, eles são investigados, precisa de um detalhamento com relação aos resultados, ele precisa ter feito o PCR nas 2 vezes,
se ele confirmou pelo critério de teste rápido a primeira vez e depois fez um PCR na outra vez, ele não tem como ser investigado. Então, para a investigação, ainda tem alguns critérios que são difíceis de serem definidos. Então, não tem ainda uma resposta. Para definir as variantes também, a gente precisa fazer sequenciamento. Então, é um procedimento muito caro e que a gente está com carência de pessoal, porque mesmo aqui no Evandro Chagas, onde é feito, onde tem a estrutura para fazer o sequenciamento, a gente está com um quadro reduzido de pessoal e que mal está dando conta de fazer os diagnósticos, a demanda de diagnóstico. Infelizmente, com a redução de recurso também para pesquisa, não está dando para fazer essa vigilância, que é uma pena. O que a gente diria para aquelas pessoas que já tiveram Covid, elas se recuperaram e elas têm dúvida se elas devem ou não vacinar? O que a gente diria para elas? Quem responde? Responde, Carla. Elas devem ser vacinadas, porque a gente tem variantes, né? E no próximo ano, todo mundo que foi vacinado vai precisar ser vacinado de novo, porque no próximo ano a gente terá uma nova variante. Vai ser como a vacina da gripe, né? Com variantes. Agora, quem já teve e conseguiu produzir IgG, ele está relativamente protegido. Na verdade, até a vacina contra a influenza, ela protege um pouco do agravamento da Covid, da forma grave, viu? A gente tem visto isso nas análises de bancos de dados, que o fato de o indivíduo ter sido vacinado pela influenza, ele agrava menos. Então, há aí uma proteção cruzada, mas a proteção não é total. Nesse primeiro momento, a gente não tem vacina ainda nem para os profissionais de saúde todos, né? Eu ainda não fui vacinada, mas quando tiverem oportunidade de vacinar todos devem ser vacinados, mesmo quem já teve Covid, sim. Isso. A orientação do Ministério é fazer a vacina. Se você teve Covid recentemente, aguarde 4 semanas para poder receber a vacina. Perfeito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Uma pergunta da Marcele Lima. A vitamina D, então, não é recomendada para todos? Ou ela não é recomendada para todos por não fazer tanto efeito em todos? Na verdade, a gente teria que ter um painel. O ideal é que a gente tivesse um painel de polimorfismo, pelo menos dos profissionais de saúde da linha de frente, sabe? Para dizer assim, olha, o teu receptor de vitamina D, ele funciona perfeitamente, então tome a vitamina D. Já o outro, o teu receptor de vitamina D, ele não funciona, então não adianta você investir em vitamina D. Tá certo? A gente vai ter que procurar aí outras medidas de estimular para a resposta imune. Bem, é isso que a gente pretende fazer com o projeto, tá? A gente vai estar trabalhando, vai estar investigando esse painel aí de polimorfismo, primeiro nos profissionais de saúde, lá da policlínica. E aí, quem sabe, depois a gente consegue patrocínio e aí amplia isso, né? Para os professores também, que estão muito expostos, para todos os profissionais mais expostos que realmente estão trabalhando. Verdade. Importantíssimo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Muitos elogios, né, professora Carla Lima e Ana Lúcia Ferreira, suas palestras foram fantásticas, concordo. Obrigada pela partilha de conhecimento. Parabéns a vocês, mulheres maravilhosas, que fazem ciência no Pará. Vocês são resistência e inspiração para outras mulheres, disse Alice Souza. Concordo plenamente. Obrigada também, obrigada pela oportunidade. Eu gosto muito do que eu faço e é muito bom a gente ter essa oportunidade de colaborar
e fazer pesquisa aplicada. Pesquisa básica a gente faz, é muito legal, mas quando a gente consegue aplicar e ver um retorno disso, aí fica realmente muito gratificante. Muito importante ver a ciência sendo valorizada, né? Porque se hoje nós estamos sendo vacinados é graças ao empenho de cientistas no mundo todo, né? Então, agradecemos imensamente, tá? A colaboração das pesquisadoras Carla Lima, Ana Lúcia Ferreira e a participação de todos no evento. Espero que tenhamos outros momentos desses, muito necessário. Também. Obrigada. Também. Um beijo. Tchau. Beijo grande. Tchau.